Paz do Senhor, queridos, estamos retornando ao curso da EFADRA, a Escola de Formação de Obreiros da Assembleia de Deus da Rua Ana. Na primeira parte desse vídeo, nós chegamos à conclusão do que de fato seria o que é ser obreiro. De acordo com o dicionário de Orlando Boy, obreiro é aquele operário que tem por objetivo trabalhar coletivamente em prol de um resultado excelente. Vimos que o obreiro que entende sua responsabilidade não deve fazer parte de ministério e cruzar os braços, pois se assim fizer, ele estará sendo negligente com suas responsabilidades. Uma vez que o obreiro precisa trabalhar coletivamente, ele vai necessitar agora de manter seus relacionamentos. E aí nós vimos no primeiro vídeo que o obreiro deve ter um cuidado com o seu relacionamento consigo mesmo. É o nível espiritual que ele precisa ter, né? Preparando oração, jejum, cursos teológicos, estudos. E esse nível de preparo é ele mesmo que vai definir. Vimos também o relacionamento do obreiro com a sua chamada. Ele precisa ter uma convicção, pois a falta desta convicção pode trazer problemas para si e para o ministério. Vimos os dois tipos de chamada. Vimos também o relacionamento que o obreiro deve ter com as crianças. Logo em seguida, o tipo de relacionamento que os obreiros devem ter com os idosos. E a partir de agora, vamos falar sobre os demais tipos de relacionamento. Relacionamento com jovens, com a sociedade, com ele mesmo, com as emoções, com o coração, com a família e também com a vida pública. Então, vamos retornar à nossa aula de que é ser obreiro, parte 2. O obreiro e o relacionamento com os jovens. Todos os obreiros, em especial aqueles que irão trabalhar diretamente no departamento da juventude, devem manter um máximo de aproximação com eles para saber de fato o que esses jovens ocupam sua vida a maior parte do tempo, que é o ponto A do nosso assunto. Então diz que o obreiro deve estar atento e preocupado com o que os jovens andam fazendo, porque as pessoas com que ele anda, o que ele faz, assiste, vai acabar repercutindo na formação do seu caráter, sua conduta, suas ideias, e automaticamente é esse mesmo jovem que vai estar conosco no altar, trabalhando nas atividades da igreja. Então é responsabilidade nossa estar atento a esse convívio, né, que os jovens têm, não ser, na verdade, um policial, ficar o tempo inteiro atrás dos jovens, mas existem situações que eles acabam fazendo que vai gritar, vai ficar muito forte ao ponto de, em algum momento, trazer algum escândalo, alguns problemas para a igreja. Então, os obreiros, em especial o líder que trabalha com o departamento jovem, deve manter aí esse relacionamento bem estreito para estar informado com o que os jovens têm se ocupado a maior parte do tempo. Na letra B, o obreiro deve sempre trabalhar para entregar os jovens na atividade da igreja. Isso é muito importante porque se os jovens tiverem essa ocupação, esse problema envolvido apenas com as coisas materiais, ele vai perder o desejo, o apetite para se envolver nas coisas da igreja. E hoje a gente percebe que o que mais falta são obreiros. Os verdadeiros obreiros hoje já estão com as suas idades avançadas e nós precisamos hoje de jovens com força para que possam trabalhar com os obreiros que têm experiência, para que a obra possa prosseguir. Então é responsabilidade nossa, dos obreiros que já militam na obra do Senhor há algum tempo, envolver esses jovens, aguçar o desejo para que esses jovens assumam responsabilidade na casa de Deus. Letra C. O obreiro deve sempre manter o devido respeito. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz que obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, pois que velam por vossas vidas. Então, aqueles que hão de dar conta delas, para que os façam com alegria e não gemendo. Por isso não vos será útil. Então, observe que
Nós, como obreiros, precisamos manter esse respeito. Em primeiro lugar, nós devemos dar esse respeito e depois exigir também de ser tratado com respeito. Evitar tipo de brincadeiras que possa quebrar esse respeito. A gente não pode de maneira alguma também ser rancoroso. Devemos brincar, falar a linguagem deles, conversar na linguagem deles, brincar quando necessário, mas sempre limitando o respeito, porque esses serão de fato os obreiros que estarão assumindo, e muitos deles já assumem a responsabilidade na casa de Deus. Então o respeito é fundamental para o relacionamento que o obreiro deve ter com os jovens. Letra D, deve ser sensível aos problemas que afetam a juventude. Às vezes nós achamos que as reclamações que os jovens fazem são besteira, né? Mas é só a gente parar para refletir um pouco, a gente perceberá que muitos jovens hoje, principalmente na sua fase saindo da adolescência e entrando para a juventude, têm problemas nas escolas, emocionais, psicológicos. Há um grande número de jovens que ainda andam se cortando, problemas relacionados à família, e todos esses problemas acabam envolvendo ou mexendo na vida espiritual. Uma vez que envolve a vida espiritual, também vai envolver o nível da igreja, pois eles fazem parte do corpo de Cristo. Então, estar atento aos problemas que o jovem tem e resolver tratá-los antes que afete a todo o grupo é algo fundamental. A letra E nos diz que nós devemos ser imparcial. Automaticamente, trabalhando na igreja, vamos tratar com todos os tipos de grupos, idosos, jovens, crianças. E dentro dos jovens, existe aqueles jovens que têm sua formação diferente, família diferente, tiveram posições diferentes, ideologia diferente. E nós precisamos estar atentos a essa diversidade de mentalidade, de raciocínio. Então, devido a essas diferenças, a gente precisa, então, tratar, não ser parcial, mas imparcial. Nosso princípio é a Bíblia, há uma conduta, há regras a ser obedecida, independente da nossa opção, do nosso gosto ou da nossa afinidade que possamos ter com qualquer um dos jovens, a gente precisa entender que o obreiro deve agir com imparcialidade. Esse foi um conselho que o próprio apóstolo Paulo também deu ao jovem Timóteo, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 21, para que ele tomasse cuidado com esse tipo de erro que o obreiro pudesse vir a cometer. Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta que eu me faço há 20 anos. Essa é a pergunta que a Nike, que a Petrobras, que o Google, essa é a pergunta que Hollywood, que todo mundo se faz, porque todo mundo quer o jovem. Por que todo mundo quer os adolescentes e jovens? Porque se de repente você conseguir fidelizar alguém desde a adolescência, você tem um freguês, um cliente para o resto da vida. Então essa pergunta, infelizmente, na verdade as empresas seculares têm feito, mas muitas vezes a igreja não tem feito, né? E eu quero tentar responder aqui, dizendo para você que, primeiro, o que eu tenho aprendido ao longo dos anos é que o que traz jovem é jovem. Então nunca você vai conseguir ganhar jovens para Cristo se você não tiver outros jovens já transformados para poder apresentar para eles e dizer, olha aqui, veja aqui o que Cristo fez com essa garota, com esse menino, veja o que Cristo fez com esse adolescente. Aí, essa é a primeira grande isca. Então a primeira coisa que a gente tem que pedir para Deus, eu preciso de jovens salvos para eu começar a puxar a fila. Ah, pastor, você está querendo dizer que os mais velhos não podem ganhar ninguém para Cristo? Não é nada disso. Eu só estou dizendo que o jovem é muito atraído quando ele olha e fala assim, o que essa menina nova como eu, esse rapaz jovem como eu está fazendo na igreja? Isso grila a garotada. E eles falam, vou para a igreja que eu quero saber o que esse pessoal está arrumando lá. Então esse é o primeiro segredo, é você ter jovens para atrair jovens. Segundo segredo para a gente trazer jovens para a presença de Deus é ter uma igreja acolhedora e que dê sequência nessa consolidação. Não adianta enviar os seus jovens lá para a rua, ganhe o pessoal para Jesus, os jovens atraem os outros jovens, aí quando chega na igreja é um cemitério. Não, não pode ser assim. A igreja tem que ser uma igreja que tem lugar para o vovô, para o empresário, para a pessoa mais pobre, mais rica, mas que o jovem diz assim, aqui eu sou acolhido.
O culto de jovens tem que ser um culto pilhado, animado, alegre. Tem que ter um pastor de jovens e adolescentes meio doidinho da cabeça. Tem que mostrar para eles que você é mais louco do que eles. E terceiro grande segredo, você tem que vender a loucura por Jesus. Você tem que mostrar para eles assim, tudo que você viveu lá atrás, cara. Ô garota, tudo que você viveu lá atrás era assim, nada perto da loucura que eu tenho para te propor. E aí você joga essa mensagem para eles. E você diz para eles assim, a loucura por Jesus é o que você precisa. De repente eles vão se ver vivendo um negócio muito mais louco do que uma ida para o cinema, do que uma transa, do que o uso da droga, do que qualquer outra coisa. É isso que eu e você precisamos apresentar para essa geração, para tirar esses jovens da rua. O problema é que quando os jovens pensam em Deus e em igreja hoje, a primeira coisa que vem na cabeça deles é um velório, é sono, é dormir. Não, eu e você podemos levar muitos jovens a Cristo. Como? Atraindo-os com os jovens, com o culto e sendo muito loucos por Jesus. Eu quero agora, então, conversar um pouquinho sobre essas dicas top, essas 3 dicas para se falar a linguagem da galera. Bom, a primeira dica que eu quero trazer para vocês é o seguinte, é importante cuidar com os exageros. Muita gente acha que falar a linguagem da galera é simplesmente você copiar o que a galera fala, usar os mesmos termos, usar o mesmo jeito de falar, e aí não fica legal. Em vez de ser uma coisa criativa, passa a ser realmente algo caricato, e isso não fica interessante. Então, o que a gente precisa fazer? Em vez de você copiar, você precisa adaptar a linguagem da galera à sua linguagem. Quando eu vou conversar com a galera, é claro que eu vou usar uma linguagem que eles entendem, só que tem um detalhe, eu não posso usar a linguagem copiada deles, porque não é legal um cara com 39 anos falar a língua, falar do jeito de um rapaz de 14, ou de 17, ou um moço de 19, não fica legal. Mas também eu não posso chegar para eles e falar como eu falaria se eu estivesse dando aula para uma classe de adultos de 20, 40 anos e 50 anos. Não rola. Então eu preciso fazer uma transposição de linguagem, eu preciso usar, essa transposição para falar a linguagem que eles entendam, porém adaptada para alguém que tenha a minha idade. Daí não fica estranho, não fica feio, não fica chato. Não. Segunda dica é o seguinte, o que muda, meus amados, é a linguagem, nunca a mensagem. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vê alguns modismos onde você chega e acha que porque é para adolescente, é para jovem, é para uma galera X ou Y, você precisa fazer algo totalmente diferente, totalmente fora, totalmente novo, inovador, e você esquece que a mensagem do Evangelho é pura e simples, e você não pode esquecer que a missão da igreja na terra, o corpo de Cristo, a nossa missão, a nossa função é anunciar as boas novas, anunciar que Cristo salva, cura, Cristo faz realmente acontecer em nossas vidas. Então, muda-se a linguagem, mas não se muda a mensagem. Então, cuidar com os modismos, com as inovações que são legais, são divertidas, são emocionantes, mas esquece-se de anunciar realmente o que importa, é que Jesus é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Bom, seguinte, 5 dicas, 5 qualidades especiais para você que quer ser realmente um líder top para os seus adolescentes, jovens e outros grupos. A primeira delas que eu quero dizer é o seguinte: você precisa trabalhar a sua espiritualidade. O que é isso? A gente não pode dar aquilo que a gente não tem, a gente não pode inspirar as pessoas a buscarem aquilo que a gente não busca. A gente precisa primeiramente ser cheio para poder depois compartilhar e contagiar outros. Então, trabalhe a sua espiritualidade. Busque, ore a Bíblia com frequência, faça leituras, tanto leituras de estudo quanto leituras devocionais. Separe tempos para orar, conversar com Deus, louve ao Senhor, faça cultos domésticos na sua casa, ali com a sua família, com o seu grupo, Faça esse trabalho especial junto da sua vida mais privada. É você com você e com a sua família, trabalha esse crescimento espiritual. E você vai ver que trabalhando a sua espiritualidade, se aproximando mais de Deus, buscando mais intimidade com Deus, com certeza muita coisa vai
ser diferente na sua vida. A segunda grande característica que eu coloco é o seguinte: você precisa, para ser um líder top, você precisa buscar o companheirismo, você precisa ser um companheiro dos seus jovens, dos seus adolescentes, da galera que você trabalha. O que é isso? Não é só liderar. Liderança não é algo que se faz sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, quando tem um grupo dos jovens, o grupo dos adolescentes. A liderança, ela acontece em todos os momentos. Você é líder 24 horas por dia, você é líder 360 graus. Então pense nisso. Quando você está então na liderança do seu grupo, você precisa estar atento a eles, o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, o que eles precisam fazer, qual é a programação que eles têm para hoje, onde é que eles vão, ou seja, tudo isso é muito especial. Então não esqueça, primeiramente então a espiritualidade, segundo o companheirismo. Terceira dica de hoje, você precisa ser dinâmico. Um líder não pode ser aquele cara que... Pois é, vamos fazer uma programação especial, que não dá nem ânimo, não dá nem vontade de ir lá. Então o líder precisa ser um cara dinâmico, um cara que vai atrás, um cara que move a galera, um cara que pega um monte de gente cansada, desanimada, com vontade de dormir e deixa essa galera antenada, com vontade de trabalhar mais, de fazer mais. Então não esqueça, líder, trabalhe a sua dinamicidade. Quando você é dinâmico, você contagia os outros a serem também dinâmicos. Quando você é alguém que está parado, que está na sua, que não quer se mexer, você contagia os outros a ficarem parados. Você já viu aquela questão do bocejo? É o seguinte, quando alguém boceja, o que acontece? Daqui a pouco outro está bocejando também, porque o bocejo ele é contagioso. Talvez você que viu eu dar essa bocejada, tudo bem que é uma bocejada fingida, não foi de verdade, né? Mas talvez você esteja bocejando aí onde você está agora, porque você viu que, né? Ou se você estralar os dedos também. São coisas que a gente faz e que alguém que está olhando daqui a pouco, sem perceber, está fazendo também. O que é isso, meu amado? Isso, na verdade, tem a ver com essa questão do reflexo, da imitação. E se você é um líder dinâmico, você combina então com os grupos de hoje em dia, grupos de jovens e adolescentes, grupos que são dinâmicos, que não param quietos, que estão sempre correndo atrás. A quarta dica de hoje também, para um líder top, é a criatividade. E eu vou falar uma coisa para você. Uma das coisas que a neuropedagogia, a neurociências têm descoberto é que quando você trabalha muito dentro de uma metodologia estática, parada, sempre igual, há pouco espaço para a criatividade, há pouco espaço para o novo, há pouco espaço para a imaginação. Agora, quando você começa a trazer criatividade, você começa a inovar, você começa a achar outros caminhos, outras formas de fazer as coisas, você começa a gerar aquela mobilidade, você começa a gerar cada vez mais a vontade nas pessoas de fazer acontecer, de ir atrás, isso é muito legal. Então é o seguinte, criatividade mais constância, criatividade mais a repetição, né, da criatividade, a repetição daquele sentimento, daquela busca, daquela qualidade, ela vai gerar o quê? Mais criatividade. Então não esqueça, tá certo? Você precisa buscar criatividade. Mas eu não tenho ideias. Claro, você fala que não tem ideias, aí não tem ideia mesmo. Então a dica que a gente dá hoje para você é o seguinte: você quer ter ideia, você quer realmente ter muita imaginação, você quer ver coisas diferentes acontecendo? É simples. É só você trabalhar bastante a criatividade. Você começa tendo uma ideia pequenininha, aí daqui a pouco você já vai imaginando outra ideia, daqui a pouco você está tendo grandes ideias, grandes criações, grandes inovações, e o seu grupo vai ser um grupo que vai também, assim como você, ter inovações, ter ideias, ter criações. E por último, um líder top, ele precisa ser conectado. Ele não pode hoje em dia ser um cara que, não, eu não gosto desse negócio de smartphone, eu não gosto dessa coisa de WhatsApp, esse negócio não é pra mim não, eu sou da época, eu também sou daquela época, eu gosto até de vinil, eu escuto disco de vinil, meu relógio é de corda, essas coisas todas. Mas como a gente trabalha com jovens, com adolescentes, com grupos, e hoje mobilidade está em cima de tudo aí, meus amados, não dá para ficar parado. Então o negócio é você ficar conectado, ficar sabendo o que está acontecendo, leia aqui, leia lá, conheça todas as redes sociais que os seus liderados usam. Eles gostam muito do Facebook, não sei o que. Vai atrás. Eles agora conheceram uma outra rede social, vou usar essa aí. Vai atrás também. O que você não pode fazer é dizer, não
não vai dar certo para mim. Por quê? Porque é o meio que eles transitam bastante. Hoje em dia, muito mais pelas redes virtuais, às vezes, do que até pessoalmente, porque a rede virtual, eles estão conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pessoalmente, é naqueles momentos específicos que você está na igreja com eles, tá bom? Ou nos grupos onde está combinado ali. Bom, meus amados, essas foram 5 dicas top para quem quer ser um super especial, olha, abençoado líder de jovens e adolescentes. E é o seguinte, então vamos recapitular. Primeiro, trabalhar a espiritualidade. Segundo, o companheirismo. Terceiro, a dinamicidade. Quarto, a criatividade. E quinto, ser conectado. Um grande abraço. Não esquece de curtir, compartilhar. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe. Até mais. Tchau. O obreiro e o seu relacionamento com a sociedade. Esta é uma das maiores preocupações que nós precisamos ter nesses últimos dias. Temos visto que alguns grupos da sociedade, principalmente aqueles que são contra a palavra de Deus, têm se manifestado, têm dado sua cara, têm feito seus movimentos, suas manifestações e têm assumido de fato e verdade quem são. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos, não apenas como obreiro, mas como servos em Jesus Cristo, nos posicionar e não deixar que a gente possa ser corrompido por essa avalanche de ideologias, pecados, que o mundo tenta nos empurrar de goela abaixo. Jesus estava inteiramente preocupado com isso. Ele vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Daquilo que fazemos, somos, precisa glorificar e honrar o nome do Senhor. Essa é uma responsabilidade de todos os cristãos e principalmente dos obreiros. E como nós conseguimos fazer isto? O apóstolo Paulo vai dizer isso em Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2. Ele diz: perseverar em oração é a melhor maneira de nós mantermos a nossa luz brilhando, velando nela com ação de graça, orando sempre, também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou preso. No versículo 4 ele vai dizer: para que manifestei como nos convém falar. E o 5, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. 6, ele dá um conselho dizendo que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A nossa postura, a nossa imagem, é algo fundamental para todo cristão e principalmente para todo servo de Deus. Jesus nos exorta a viver como cristão e ele vai usar 2 figuras elementares para exemplificar que tipo de cristão nós precisamos ser. O primeiro dele é o sal. Nós precisamos ser como o sal da terra. O sal é algo praticamente isolado. Quando nós entramos no supermercado, sempre fica no final do mercado, é algo de pouco valor, aparentemente, para comercial, mas é fundamental. Nenhum sabor seria tão aplausível e tão elogiado se não tivesse a participação do sal. Uma carne sem o sal vai entrar em decomposição. E é claro que quando olhamos para o mundo, a gente percebe que o mundo está em estado de decomposição, porque falta em nós essa ação, né, do sal agindo na vida daqueles que nos rodeiam e, de certa forma, em toda a sociedade. Cristo também vai utilizar a luz como efeito para trazer as coisas que estão ocultas. Hoje existem leis, existem, né, no ditado popular, algumas tramóias que são feitas para poder tirar as bases da família, da igreja, e nós, como luz do mundo, precisamos brilhar para mostrar os planos ardis do diabo, as estratégias de Satanás. Onde houver trevas chegando, como luz que somos, as trevas se dissipam e então
a glória de Deus se manifesta. Então, esses dois elementos, o sal e a luz, são um exemplo claro do tipo de comportamento que nós precisamos ser como os cristãos e como obreiros. Obviamente que para agir dessa forma como sal e luz, a gente não precisa se isentar do mundo. Jesus mesmo disse na sua oração sacerdotal em João capítulo 17, Pai, não peço que os tire do mundo, mas livrai-os do mundo. Para ser sal e luz, precisamos estar na terra. Para sermos luz, precisamos confrontar as trevas. Para ser sal, precisamos estar em um ambiente insípido, para que haja uma verdadeira diferença. Só haverá identificação de sal e luz se nós estivermos no ambiente que de fato precisa. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa é a nossa postura, como sal e luz do mundo. O Salmo de número 1 também é exemplo claro de como nós devemos nos comportar, quando ele diz que nós não podemos assentar a roda dos escarnecedores. Hoje, não apenas pessoas que não são crentes, são ateus, mas de fato ex-evangélicos, têm utilizado do conhecimento que eles têm da igreja, do sistema, da administração eclesiástica para zombar de pastores, líderes, igrejas e administrações, ir contra a instituição religiosa. E muitas dessas pessoas zombam, e na maioria das vezes são nossos amigos, nossos irmãos, nossos colegas. Devemos conviver com todos eles, mas assentar-se a ele é concordar, é brincar, é fazer parte, é se assemelhar a esse tipo de pessoas. O Salmo de número 1 nos alerta para termos um cuidado para nós, mesmo tendo necessidade de estar nos lugares, nas posições, nos mesmos lugares, junto, no trabalho, na escola ou onde quer que seja, nós não precisamos estar distante dele para sermos diferentes ou mesmo deixar de correr esse risco, deixando de ser a luz e o sal da terra. Outro ponto importante é que quando nós nos identificamos como sal e luz, a maioria das vezes nos sentimos o mais correto, moralmente correto, politicamente correto, e aí corremos o risco de apontar quem deve ser salvo ou não. Deus não nos colocou como porteiro celestial. Nós somos obreiros, somos ceifeiros. O alvo, o projeto, o amor de Deus é para salvar toda a humanidade. Então não cabe a nós dizermos quem será salvo ou não. Todas as pessoas são alvo do amor de Deus. Então, quando fizermos essa separação entre luz e treva, a gente precisa ter o cuidado de não nos colocarmos já em condição semelhante ou melhor do que alguém, porque isso de certa forma acaba envergonhando o Evangelho, e essa não é a forma de nós ganharmos as pessoas para Cristo. E o que então a gente precisa fazer? Gálatas capítulo 5, versículo 22 vai nos falar sobre essa temperança, esse equilíbrio que nós precisamos ter. Esse relacionamento como obreiro e como os cristãos de Jesus Cristo precisa ser um relacionamento equilibrado, para que não sejamos mais e nem menos, mas devemos ter a medida e o peso exato para representar Cristo, porque afinal de contas, Cristo é equilibrado. Uma das coisas que nós precisamos ter cuidado é quanto aos erros que nós cometemos. Sabemos que nós não somos incorruptíveis. Enquanto estivermos na terra, somos passíveis a cometer erros, mas toda a vigilância é pouca. Em determinadas situações, nós nos pegamos fazendo algo que acaba envergonhando ou trazendo algum escândalo para o Evangelho. Esse tipo de erro deve ser evitado por todo cristão, e principalmente os obreiros que estão na linha de frente, estão no altar, são a referência, é o espelho. Porque se isso não for policiado em nós, a todo instante, vizinhos, amigos, parentes vão nos apontar os nossos erros, principalmente na hora que nós tivermos de confrontar o pecado ou o erro de alguém. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos ser irrepreensíveis em tudo, com as palavras, com o gesto, com a aparência. Portanto, isso é um comportamento indispensável
para a vida do obreiro. É importante também o obreiro estar atento a não dar intimidade. Eu digo principalmente na hora do falar, da linguagem utilizada. Hoje, a maioria das pessoas que convive dentro da igreja são nossos amigos pessoais e alguns deles acabam perdendo o respeito. Nós orientamos que quando estivermos nesse ambiente eclesiástico, nossos amigos, irmãos, precisam nos chamar pela função. Se é pastor, pastor, presbítero, presbítero, evangelista, evangelista, diácono ou missionário e assim sucessivamente. Por que chamar pelo cargo? Porque na maioria das vezes nós esquecemos qual é o nosso papel. E as pessoas que se relacionam conosco, ao nos chamar pelo cargo, a função que nós temos, acaba martelando isso na nossa mente, incultando dentro de nós a nossa missão, nossa responsabilidade, não apenas dentro da igreja, mas diante da sociedade. Então exija respeito dentro da igreja. Você não tem família, você tem ovelhas, são irmãos em Jesus Cristo, e os pronomes eclesiásticos devem ser tratados. Do lado direito, nós temos aqui alguns pronomes pessoais que nós já conhecemos e aprendemos quando estávamos na escola, né? Você, senhora, senhorita, vossa senhoria, são os pronomes pessoais que a sociedade estabelece para tratamento. E esses pronomes que nós conhecemos na igreja, também estabelecido pelo ministério, deve ser levado a sério e deve ser tratado como tal. Devemos ter cuidado para não deixar de colocar isso em prática. Não devemos nos envolver socialmente quando o ambiente for profissional. Isso é um cuidado muito sério. Existe, na maioria dos lugares, corrupção, erros, que a gente temos que conviver com ele. Então, ao trabalhar em um ambiente ou estar num local escolar ou profissional, precisamos ter o máximo de cuidado de cumprir a nossa missão, nossa responsabilidade, sem compartilhar com aquilo que de fato nós estamos vendo e entendemos que é errado e vai contra os princípios de Deus. Festas, brincadeira, despedidas, isso tudo pode ferir os princípios. A Bíblia diz: cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. E o que temos que fazer? Aí vai 5 dicas para você melhorar o relacionamento interpessoal no trabalho. Primeiro, independente de sermos cristãos, precisamos ser simpáticos com todos, demonstrar engajamento. O cristão, como servo de Deus exemplar, ele deve engajar no trabalho, deve assumir sua responsabilidade, fazer o que melhor ele puder. Seja humilde. 4, valorize comportamentos positivos. E número 5, admita os seus erros. Esse tipo de orientação vai melhorar o nosso relacionamento dentro do trabalho, na escola, na sociedade. E assim a gente vamos perceber que o relacionamento com o obreiro e a sociedade é algo fundamental, bíblico, e é esperado por parte de todos que nós, como cristãos e principalmente obreiros, nos comportemos da maneira e da forma que nós pregamos. O obreiro e seu relacionamento consigo mesmo. Já vimos que o obreiro precisa ter um bom relacionamento com os demais obreiros, com os jovens, as crianças, a mocidade, os idosos e a sociedade. E agora ele deve ter um relacionamento consigo triplo. Triplo porque ele tem que cuidar da sua vida intelectual, quando ele tem que investir em cursos profissionais e também eclesiásticos para poder melhor se apresentar no reino de Deus. Segundo, ele precisa manter essa sua aparência, sua imagem, cuidado da imagem que ele tem. Não apenas uma imagem de máscara, mas uma imagem de realidade. Ele não cobrar às pessoas aquilo que de fato ele não tem para oferecer. A maioria de nós acabamos colocando um peso sobre a vida de alguém, quando na verdade nós, muitas vezes, não temos condições de suportar. E esse tipo de comportamento, Jesus o considerou como um comportamento farisaico. E terceiro, nós precisamos ter cuidado com a saúde, pois se não tivermos em condições saudáveis, não conseguiríamos desenvolver nenhuma tarefa.
E cuidar do corpo é um mandamento. O corpo que nós temos foi liberado por Deus por um período de tempo para cuidarmos dele. Então a saúde é fundamental, que o obreiro venha a se atentar, pois se ele não cuidar dela, cedo ou mais tarde, ele passará a não ter condições de desenvolver na obra devido à situação corporal. Então ele deve ter cuidado também com a sua saúde, porque isso faz parte do desenvolvimento da igreja e, acima de tudo, prestaremos conta a Deus do corpo que ele tem emprestado para poder viver por um determinado período de tempo aqui na terra com um propósito exclusivo de ser salvo e levar outros à salvação. Obreiro e as emoções. Lidar com emoções é lidar com áreas totalmente difíceis das nossas vidas. Em determinado momento, nós nos deparamos envolvido entre a razão e a emoção. Por isso, nós temos que ter o máximo cuidado para que possamos controlar nossas emoções, ira, amor, ódio, sentimentos diversos fazem parte do nosso ministério e nós precisamos então ter alguns cuidados relacionados a isto. Como agir em determinado momento de tensão e emoção. Primeiro, a gente precisa agir sem precipitação, saber agir no tempo certo e na hora certa, principalmente no momento de fúria. Paulo vai dizer a Timóteo que precisamos também agir com sobriedade e temperança. A consciência é algo que não podemos deixar de utilizar. Usar a nossa consciência para ter certeza de que aquilo que fazemos, estamos fazendo pela razão e não pela emoção, para não cometermos injustiça. E a frustração também é algo que mexe muito com as nossas emoções. Projetos frustrados, realizamos projetos que não dão certo, ou até mesmo aqueles não realizados, acabam mexendo muito com a gente, e a gente sabe que isso abala nosso emocional, nossa fé, nosso jeito de agir, de pensar e até mesmo de tratar as pessoas. Portanto, o obreiro precisa equilibrar esse tipo de emoções. O coração é o alvo principal das a caixa onde guardamos as nossas emoções, né? Por isso, a Bíblia fala sobre tudo que deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Tudo que há de inclinação é do coração. Os evangelhos vai mostrar que do coração do homem só sai pecado, avareza, corrupção. Isso nos deixa claro que é natural ao ser humano agir dessa forma. Cristo é que trata em nós, limpa o nosso coração, restaura o nosso coração. É algo tão perigoso que a gente não sabe lidar com ele, que o próprio Deus disse: filho meu, dá-me o teu coração. Uma das áreas que o coração mais é afetada é relacionada ao sexo oposto. Esse problema costuma acontecer mais no momento que nós vamos ajudar um casal ou uma pessoa do sexo oposto que não mantém um relacionamento com outra pessoa, é solteira ou tem algum tipo de problema com a família. A gente precisa estar atento e vigilante, seguir os critérios que nós já sabemos como deve ser feito, basta apenas colocar em prática. Sempre que for aconselhar alguém, é importante que haja alguém ao nosso lado, quando casado, esposa e assim sucessivamente, para que o diabo não encontre espaço, brecha para agir entre nós, ou até mesmo causar um escândalo, uma má impressão. Então, basta apenas colocar em prática aquilo que já sabemos desde o início da nossa caminhada. O dinheiro é algo necessário a todo ser humano, mas o amor do dinheiro acaba sendo um problema. Então, o obreiro também precisa, ao máximo, ter cuidado relacionado à questão do dinheiro, principalmente quando envolve a questão de ele ser um obreiro assalariado, ou seja, receber uma ajuda de custo da igreja. Ele passa, em determinado momento, trabalhar em função disso. Isso deve ser policiado, vigiado, porque ministério não é trabalho, é vocação. Nós apenas recebemos uma ajuda de custo para poder nos proporcionar melhores condições para servir melhor o reino. Então, toda vigilância é pouca. Tudo aquilo que temos não é nosso,
Somos apenas mordomos, precisamos administrar com sabedoria, responsabilidade e respeito àquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. O obreiro também precisa ter cuidado relacionado ao peso do cargo, seja ele pastor, diácono, pregador, conferencista, independente do cargo que ele assume. Na maioria das vezes, isso sobe a cabeça de alguns. E nós precisamos ter o máximo cuidado, humildade, espiritualidade, pois sabemos que nós não somos nada e não temos nada se do céu não nos for dado. Então vigiemos para que nós não possamos cair em tentação. O cargo é uma responsabilidade. O perigo relacionado à vaidade da pregação. O obreiro automaticamente precisa se preparar para que ele possa melhor desenvolver o ministério da pregação. Nem todo obreiro é um ótimo pregador, mas acima de tudo, dependendo da sua função, ele tem que ser um bom administrador, ou se ele for líder da escola dominical, deve ter um vasto conhecimento bíblico, e muitas das vezes essa vaidade sobe a cabeça. Precisamos vigiar, estar atento, porque essa é uma estratégia do diabo, acharmos que somos capazes por os nossos próprios méritos. Vigiemos para que o diabo não encontre em nós brecha ou espaço para nos derrubar, nos tornar orgulhosos, assim como ele se tornou quando esteve no céu. O perigo relacionado ao ciúme, nós já até falamos sobre isso quando falamos da vocação do obreiro, a convicção que o obreiro tem que ter com sua chamada. E quando ele não tem essa convicção, ele acaba tendo ciúme daqueles que trabalham no mesmo ministério ou que desenvolvem de uma forma melhor um ministério semelhante. Então, ciúme também é algo que o obreiro precisa ter muito cuidado para que ele não possa se deixar ser usado pelo diabo. Em vez de trabalhar, acaba dando trabalho na casa do Senhor. Então, um obreiro ideal não pode dar lugar ao ciúme. Família. Família é o nosso maior patrimônio. A família é o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. A família é a nascente do próprio rio da civilização. A família é a oficina que modela o caráter do indivíduo. Aquilo que eu sou, aquilo que você é, de certa forma, é o resultado daquilo que a nossa família foi ou a nossa família é. Família, nosso maior patrimônio. Família, na verdade, não tem preço. Família tem apreço. Família é um lugar teológico, aonde Deus se revela e aonde se revela Deus. Um homem sem família é como um pássaro sem ninho. Família é o nosso maior tesouro. Se você perder o seu dinheiro, você não perdeu nada. Se você perder sua saúde, você perdeu alguma coisa. Mas se você perder sua família, você perdeu o seu maior tesouro, o seu maior patrimônio. O que é um homem sem família? No final da vida, o que se conta não são as cabeças de gados na sua fazenda, não são as casas que você conseguiu adquirir. No final da vida, o que se conta não é quanto de dinheiro que se tem aplicado na bolsa de valores. No final da vida, o que se conta não é o que foi acumulado de bens. No final da vida, o que se conta é o que sobrou da família. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder sua filha, perder seu filho, perder seu casamento, perder a sua família? Família, central terapêutica do amor. Família é um refúgio para as pressões e tensões da vida. Família é o nosso maior patrimônio. Família é o nosso maior tesouro. Como vai a sua família? Sua família é o que você tem de mais precioso depois de Deus. Ame a sua família. Proteja a sua família. Invista na sua família. Ame incondicionalmente a sua família.
a sua família não tem preço. E lembre-se, tudo que você fizer pela sua família ainda é pouco diante daquilo que ela representa. Quantas pessoas, no final da sua vida, dizem: ah, se eu pudesse voltar lá atrás para viver de novo, eu faria tudo diferente. Por quê? Porque eu dei valor àquilo que na verdade não vale o valor que eu dei, e aquilo que realmente importa e tem valor, eu desprezei, eu menosprezei, eu dei as costas, inclusive para a minha família. Ame a sua família, proteja a sua família, cuide da sua família, queira bem a sua família, faça tudo o que você puder por sua família, porque a família é o nosso maior patrimônio. Deus abençoe você e toda a sua família. Família é lugar de cura, casamento curado, filhos abençoados. O que pode existir por trás da fachada de alguns casamentos? Um casamento doente ou morto. Um casamento que nunca existiu de verdade. Ou um casamento à beira de uma falência. A criança que se comporta de maneira inadequada na escola é vítima do seu lar. Por isso, eu afirmo sempre: casamento curado, filhos abençoados. Os mais beneficiados dentro de um casamento curado são os filhos. Quais são os 10 sintomas que revelam que o relacionamento precisa de cura? Número 1, quando os canais de comunicação estão bloqueados. Ou seja, o marido e mulher estão desconectados dentro de casa. Nada prejudica mais um relacionamento do que a desconexão, do que o bloqueio dos canais de comunicação. Número 2, quando há uma crise de autoridade. Sabe, amados, eu tenho percebido que uma das causas porque famílias vivem uma crise interminável é por causa da crise de autoridade. Afinal de contas, quem lidera em casa? Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e a mulher tem a autoridade delegada. Uma crise de autoridade é sinal de que o casamento precisa de cura. Um outro sinal que evidencia que o casamento precisa de cura é a inversão de papéis. Você sabia que dentro do casamento o homem governa e a mulher edifica? Preste atenção, o homem governa e a mulher edifica. Quando o homem não governa, significa que uma outra pessoa está governando. Quando a mulher não edifica, quem é que está edificando? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua própria casa. E a Bíblia diz que o marido inteligente, ele exerce sua função de cabeça, de liderança no lar. Guarde isto, a mulher edifica, o homem governa. Não pode haver inversão de papéis no casamento. Quarto sinal que revela que o casamento precisa de cura é a insubmissão. Insubmissão é desrespeito à autoridade, é transgredir um mandamento da palavra. Em Efésios capítulo 5, a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. E o que significa isso? Exercer missão de apoio. Exercer missão de apoio. A mulher sábia compreende o seu lugar e o seu papel dentro do casamento e busca não transgredir esta ordem estabelecida por Deus para o bem-estar do relacionamento.
Quando há insubmissão, significa que esse casamento precisa de cura. O quinto sinal que revela que o casamento precisa de cura é a transferência de responsabilidade em relação ao erro. Afinal de contas, quem errou? Gênesis capítulo 3, lemos a história da queda do homem a partir de Eva. É interessante que quando Deus procura Adão para uma prestação de contas, qual foi a resposta dele? Foi a mulher que tu me deste. Quando Deus procura a mulher transfere para a serpente. Foi a serpente. Desde o Éden, aprendemos a transferir responsabilidade. Agora, preste atenção. Quando a gente não assume o próprio erro e transfere para outros, significa que o casamento precisa de cura. Falta de solidariedade. Preste atenção nisso. É a falta de solidariedade, de misericórdia. É quando um não coloca o coração na dor do outro. Nada prejudica mais o relacionamento conjugal do que a insensibilidade de um dos cônjuges. No seu casamento, a solidariedade, a generosidade, a misericórdia. Você é sensível à dor do seu cônjuge. O sétimo sinal que revela que o casamento precisa de cura é a omissão. Quando ninguém denuncia o pecado da família. Eu tenho dito com uma certa insistência que Deus colocou o homem como cabeça da casa. Sabe por quê? Para que ele fosse o sacerdote, para que ele fosse o líder e para que ele fosse o profeta da família. O líder é o que vai na frente. O sacerdote é o que leva a família à presença de Deus. O profeta é o que denuncia os pecados da família. Marido, você tem sido o líder, o sacerdote e o profeta da sua casa? Você tem denunciado os erros, os pecados da sua família? Quando a omissão da parte do marido ou até mesmo da esposa, isso significa que o casamento precisa de cura. O oitavo sinal que revela que o relacionamento precisa de cura, o afastamento dos princípios da palavra. Qual a importância do manual do fabricante, que é a Bíblia, na sua casa, na sua família, no seu casamento? Veja o que diz a palavra do Senhor. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? 2 Samuel, capítulo 12, verso 9. Um casal que não leva a sério a palavra de Deus é como alguém que quer resolver tudo sobre um carro novo sem ler o manual. A Bíblia é o manual da família. E quem busca seguir esse manual, com certeza, vive uma vida conjugal saudável e sustentável. O nono sinal que revela que o relacionamento precisa de cura: a televisão, a internet, as redes sociais, como os ladrões da nossa moeda de maior valor, que é o tempo. Quem se tornou o centro das atenções no seu casamento? A Bíblia diz no Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 10, porque o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. E esse ladrão hoje quer roubar o nosso tempo através da televisão, da internet, das redes sociais. A minha pergunta para você outra vez é esta: quem se tornou o centro das atenções no seu casamento? Será que a sua moeda de maior valor, chamada tempo, não está sendo roubada sem que você perceba? Décimo e último sinal que revela que o relacionamento conjugal precisa de cura: quando há uma crise de oração, ou seja, quando o importante deixou de ser prioridade. Na sua casa, vocês ainda oram
juntos. Na sua casa, a oração é o termômetro que mede a espiritualidade de vocês. Na sua casa, a oração é importante, imprescindível, indispensável. Você leva a sério a oração? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, Paulo disse: orai e sem cessar. Eu não acredito no sucesso, na prosperidade, na saúde de um casal ou de um casamento onde marido e mulher não levam a sério a oração. Ore pela manhã, ore à tarde, ore no almoço, ore durante o dia, ore sempre para você ter o casamento que Deus quer que você tenha. Eu espero que esta reflexão tenha abençoado muito a sua vida. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Divulgue o meu canal aí na sua igreja, divulgue o meu canal no seu trabalho para os seus amigos. Copie o link, mande através do WhatsApp para os seus amigos. Olha, vamos alcançar o maior número possível de famílias com esta palavra abençoadora. E não deixe de visitar o meu site, amofamilia.com.br. Ainda hoje, dá uma passada lá, amofamilia.com.br. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênção. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de um casamento ou de uma família. Você nasceu para vencer. Bom, o meu assunto hoje é: um casamento bem-sucedido fortalece a liderança. Nenhum sucesso justifica o fracasso de um casamento ou de uma família. A única igreja que dificilmente manda o pastor embora é a família. Você já pensou nisso? A verdadeira chave para o sucesso é considerar os outros em primeiro lugar. Sua família, colegas de trabalho, amigos. Disse Robert Bauer. Uma das principais tarefas do líder é aconselhar. A pergunta que mais ouço nas minhas conferências é: como ajudar alguém a sair de uma crise quando se está vivendo o mesmo problema? Um líder sem um casamento sólido nunca poderá exercer o cargo com a segurança que a função exige. É necessário compreender que casamento e o ministério se completam mutuamente. Em seu livro Despertando para um Grande Ministério, London Jr. escreveu: nada se ganha quando se permite que o casamento e o ministério lutem pela nossa prioridade. É imprescindível investir tudo o que for possível no fortalecimento do casamento e da família. O ministério exige muita energia espiritual, emocional, psicológica e física. Muitos líderes estão à beira de um colapso emocional e isso revela que a família pode estar à beira da falência. Transforme sua casa num santuário emocional e o seu casamento será a prova de adultério. O lar deve ser um santuário privativo, lugar de retiro, de individualidade e de sólida espiritualidade, onde haja um reabastecimento do tanque emocional do casal. É nesse ambiente que o líder pode repensar sua perspectiva acerca do ministério. É possível enriquecer o relacionamento de casal para que o casamento seja uma fonte de renovação para o ministério. O que muitos não descobriram é que o casamento para um casal que esteja no ministério requer mais esforço do que qualquer outro casamento. Quando o casamento e o ministério rivalizam, nenhum dos dois floresce como Deus planejou. Será preciso uma santa parceria com o objetivo comum de servir ao próximo para a glória do Senhor.
Você já ouviu dizer que o casamento revela muito de nós mesmos e de como influenciamos os outros? Desculpe-me se estou sendo insistente, mas um bom casamento enriquece o ministério e um ministério centralizado em Cristo enriquece o casamento. Quando o casamento e a família não estão no início da lista de prioridades de um líder, duas coisas podem estar acontecendo. Ele está tão absorvido no exercício de sua função que perdeu a sensibilidade e a noção de valores, ou já não acredita mais na cura de sua família que está doente, preferindo deixá-la morrer. As grandes empresas hoje preferem líderes com famílias inteiras e sadias. Você concorda que a família ao mesmo tempo nutre e complica a liderança espiritual? Tudo depende de como a pessoa está construindo o seu projeto de vida familiar. Constrói bem quem consegue o equilíbrio entre fazer por alguém, fazer com alguém e conseguir com que a família toda faça um para o outro. Bem-aventurado é o líder que tem uma família que enriquece e capacita o ministério. Com razão, disse o pastor Neil Wiseman, vivenciar e usufruir os acertos e desacertos da vida em família moldam o pastor, tornando-o autêntico ser humano que se alegra em tal companheirismo. O ministério é moldado e amadurecido quando a família, o lar e o casamento são vistos como os relacionamentos mais permanentes e autênticos na vida de um líder espiritual. É duro ouvir de um filho: não sei como minha mãe aguenta, suporta e tolera esse homem, meu pai. Para refletir, pergunte para si mesmo: o meu casamento é tão agradável e estimulante quanto Deus planejou que fosse? Tenho sido um marido que revela o caráter de Cristo no comportamento na vida conjugal? Meus filhos dão bom testemunho de mim como pai sacerdote? Se eu dependesse da minha família para continuar no ministério, todos falariam a meu favor? Costumo dizer nas minhas palestras para líderes que é possível exercer qualquer outra profissão sem a família, mas para exercer hoje o ministério pastoral sem a família não faz sentido. Lembre-se, é no lar que o líder é aprovado ou reprovado. Como o apóstolo Paulo disse em sua carta escrita para o jovem líder Timóteo, para ser ministro na casa de Deus, é necessário liderar bem sua própria casa. Essa é uma exigência fundamental para quem deseja ocupar um lugar no ministério de Cristo em sua igreja. O que o apóstolo Paulo escreveu em sua epístola a Timóteo é aplicável para todos nós. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Lembre-se, pastor, líder, todos os que aspiram a ocupar um lugar no ministério, a família é o nosso maior patrimônio. Nesta oportunidade, eu gostaria de conversar com você, papai, com você, mamãe. Não se esqueça do culto doméstico. Faça-o todos os dias. Diariamente, reúna os seus filhos, as suas filhas, e, diante do Senhor, ore com eles. Interceda por cada um deles. E, juntamente com o seu cônjuge, apresente-os ao Senhor Jesus Cristo. Porque as crianças hoje não são vítima apenas de balas perdidas. Há muitas crianças em nosso país morrendo tragicamente. No entanto, há um outro tipo de morte. A morte espiritual, moral e ética. Hoje, há muitos ensinamentos deletérios nas escolas
nos órgãos públicos, que estão destruindo a vida espiritual, moral e ética de nossas crianças. Por esse motivo, precisamos apresentar-lhes o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E que cada um de nossos filhos tenha um encontro pessoal com o Salvador. Diz a história que Susan Wesley fazia o culto doméstico com os seus filhos diariamente. E olha que ela tinha 19 filhos, mas dedicava semanalmente 1 hora para conversar com cada um deles. E o resultado não poderia ser mais maravilhoso. Nós tivemos, por exemplo, entre os seus filhos, 2 grandes vultos: John Wesley, fundador da Igreja Metodista, e Charles Wesley, poeta e enólogo. Que resultado maravilhoso! Então, não se esqueça, se você quer que os seus filhos vençam, sejam pessoas de bem e úteis à igreja e à sociedade, faça o culto doméstico com eles. Não se esqueça de sua devoção diária. E você não irá perdê-los para o mundo. E oremos pelas crianças de nosso país. Quantas crianças abandonadas, sendo vítimas de malfeitores morais e espirituais e éticos. Quantas crianças que hoje já não têm sossego para estudar, para brincar, por causa da violência. Oremos para que o Senhor Jesus Cristo as guarde, agora e sempre. Não se esqueça, o culto doméstico é fundamental para a vida de suas crianças. E que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Amém. Olá, casal querido. Que tal um casamento mais feliz e duradouro? Saiba que o casal que faz culto juntos fortalece seu relacionamento com Deus e o relacionamento de um para com o outro. Separe um momento do dia ou da noite para o encontro de vocês com Deus. Em Eclesiastes 4:12 lemos: E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Como você e seu marido podem se tornar um cordão de 3 dobras? A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que necessitamos, mas sim para Ele nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar até nós, mas eleva-nos a Ele. Como vocês podem construir e ao mesmo tempo desfrutar de intimidade espiritual matrimonial? Preste atenção nas seguintes dicas. Escolha onde farão seu culto. Orem de mãos dadas ou abraçados, ajoelhados ou não. A sensação do aconchego das mãos do outro ou do abraço cria no casal um sentimento de conforto, segurança e aceitação, proporcionando condição ideal para a abertura do coração diante do outro e de Deus. Cada cônjuge falará apenas 1 ou 2 frases, que será continuada ou completada pelo outro. Não teremos a oração de um dos cônjuges, mas uma única oração do casal. A oração deve ter pelo menos 3 partes. Louvor. Louvem ao Senhor por todo o seu cuidado. Este momento da oração produz alegria e ânimo. Gratidão. Este momento da oração produz conforto e certeza do cuidado de Deus. E pedidos. Um momento de abrir o coração e expressar nossas angústias, preocupações e necessidades. Essas 3 etapas em uma oração única equalizam e produzem sintonia dos sentimentos e anseios do casal. Escolham de preferência o mesmo lugar e horário para este momento especial. Façam desse tipo de oração um estilo de vida do casal. Lembre-se que esta oração não substitui os momentos de oração pessoal a sós com Deus. Após, aproveitem para ler juntos uma página ou capítulo de um livro como Fundamentos do Lar Cristão, Mente, Caráter e Personalidade, entre outros.
Digam um para o outro quanto se amam e aproveitem para pedir perdão por algum erro cometido ou por falhas cometidas. O obreiro e a política. Queridos, sabemos que como líderes que somos, exercemos uma certa influência sobre a vida das pessoas. Aquilo que nós pregamos no altar, os conselhos que damos, tudo isso são meios ou um parâmetro para algumas pessoas tomarem decisões. Quando chega na época da política, da mesma forma, as pessoas esperam um posicionamento nosso. Nós não devemos de maneira nenhuma nos esquivar desse assunto, pois sabemos que a política é algo que Deus se importa. Não estamos falando que Ele se importa com políticos ou com politicagem, mas com a política, eu digo o sistema de governo. Esse sistema, essa autoridade, foi algo estabelecido por Deus, porque nenhuma autoridade é dada se do céu não vier. Desde o Antigo Testamento, a gente temos vários exemplos de situações em que homens de Deus e mulheres de Deus trouxeram livramento ao povo de Israel relacionado à questão política. É claro que aqui nós não temos espaço para mencionar todos esses exemplos, até porque eu acredito que como crente consciente e maduro que somos, não há muita necessidade de ter que conversar sobre a necessidade do cristão estar atento sobre as propostas políticas e da consciência de votar bem. Mas o cuidado que nós precisamos ter é de, como líderes, não forçar as pessoas a votarem. Precisamos nos posicionar e explicar por que desse posicionamento. Porque a Bíblia diz em Provérbios 29:2, que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então nós precisamos, como líder, estar atento para essas observações, não forçando o povo a votar naquele que a gente acha por bem. Ainda sobre a questão política, a Bíblia nos mostra o dever que temos de orarmos pelas nossas autoridades. A primeira carta de Paulo, capítulo 2, versículo 17, deixa isso claro. Também em 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2. Mateus 22, 17 ao 21, fala sobre o nosso dever de cumprir nossas obrigações, pagando impostos, respondendo todas as leis que a sociedade estabelece. Há uma diferença entre Estado e Igreja, mas precisamos atentar que existem muitos benefícios dos quais os membros da nossa igreja necessitam. Vai depender muito da política, ou seja, das leis que nossos políticos vão estabelecer para que esses membros possam ter direito ou não. Uma vez que esses membros não têm direito de algumas necessidades, como aposentadoria, remédio, atendimento médico e etc., esses problemas acabam sobrecarregando a igreja de uma forma geral, e na maioria das vezes as igrejas não têm condições de ajudar. Mas a gente precisa estar atento sobre esta limitação, essa diferença entre igreja e o Estado. O outro cuidado que precisamos ter é sobre a questão da politicagem. Precisamos nos posicionar respeitando o altar, sem fazer uma politicagem dentro da casa de Deus. Porque o objetivo da igreja não é tornar políticos conhecidos, mas sim evangelizar, fazer o trabalho social que o Evangelho nos coloca a fazer. Não perder o foco, que é a salvação de almas, propagação do reino, transmitindo essa mensagem pura e simples para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós encerramos por aqui. Nesses últimos momentos fomos um tanto corrido, porque o tempo não nos proporciona, até para que a aula não esteja muito extensa, mas os irmãos devem ler toda a apostila, se preparar para a prova, pois no dia da prova faremos um resumão e vamos aplicar a prova para que a gente possa cumprir nosso objetivo aí da EFADRA, que é preparar obreiros com excelência na obra de Deus. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.
tenha um excelente dia juntinho de Jesus e de seus queridos. Até a próxima!